bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos pegar nosso livro de geografia e vamos abrir na página 50, tá bom? Vamos lá então, diz assim: trabalho no campo e na cidade. Lembrando sempre que a gente já estudou campo e cidade. Campo nos remete a fazendas, sítios, animais, né? Criação de animais, agricultura. E cidade nos remete sempre a muitos prédios, congestionamentos, muita gente na rua, né? Estradas, viadutos. Então vamos ler na página 50. Diz assim, ó: os municípios têm uma área urbana, que também é chamada de cidade, e uma área rural, que também é chamada de campo. E diz assim: as pessoas que vivem na cidade se dedicam, em geral, às atividades comerciais e industriais. Já as pessoas que vivem no campo se dedicam a atividades como agricultura, pecuária e extrativismo. Nós vamos entender essas três atividades agora. Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo que a tia colocou lá como sugestão. O vídeo é a matéria do nosso livro todinho, igualzinho tá aqui. Só que tá bem explicadinho para vocês. Assistam lá, tá? Assistam primeiro aqui, depois vocês vão lá, assistam lá, depois leiam o texto novamente, só depois façam as atividades, tá bom? Tem gente que vai direto para a atividade, olha, não pode, hein? Vamos continuar aqui. A cidade é a sede do município. Vamos lá, ó. Pega o marca-texto, que eu sei que ninguém pegou, esqueceram, né? No primeiro parágrafo, você vai marcar lá. No primeiro não, no segundo parágrafo, tá? Lá no finalzinho, você vai marcar lá atividades como agricultura, pecuária e extrativismo. Agora nós vamos marcar: a cidade é a sede do município. Então vamos lá, gente. Continuando aqui. A cidade é a sede do município. As atividades exercidas no campo e na cidade dependem uma das outras. Ou seja, elas estão interligadas, né? Vamos lá, diz assim: no campo, por exemplo, é necessário o uso de instrumentos e máquinas que são produzidas, na maioria das vezes, na cidade. E na cidade, os produtos que são usados na indústria, em sua maioria, são produzidos no campo. Significa dizer que um espaço depende do outro, tá? Vamos lá. Das atividades exercidas no campo, nós temos a agricultura. Marca isso aí. É o cultivo de plantas a serem consumidas ou vendidas. Na agricultura, as plantas são cuidadas de maneira a serem utilizadas como alimento. Cada espécie vegetal retira os nutrientes e minerais de que precisa do solo. Os nutrientes são obtidos por meio da decomposição de matéria orgânica no solo, que forma o humus. Vamos lá, a decomposição. A decomposição que produz o humus ocorre porque a superfície do solo e tudo que há nela, restos de plantas, animais, são desgastados pela... Nós estudamos isso, não foi? Nós já estudamos isso. Estudamos lá em ciências, o ciclo da matéria, não foi? Então depois vocês vão ler aqui com calma, ó. São desgastados pela ação da água, temperatura, calor e frio, né? Chuva, vento e seres que nela vivem. Essa ação faz com que esse material seja quebrado em pedacinhos, que se infiltram e são novamente quebrados em pedaços ainda menores pela ação das plantas. Depois vocês vão ler aqui novamente esse texto da página 51. Na página 52 está falando assim: existem diferentes formas de cultivar as plantas. Ele está falando, está trazendo para a gente a monocultura, a policultura e o cultivo de subsistência. Lembram que a gente estudou? O cultivo para a própria família, não é para comércio, não é para vender. É como se você plantasse na sua casa para você e sua família poder ir lá, pegar e fazer a comidinha, o almoço, a janta. Entenderam?
Vamos lá, monocultura. Monocultura é o cultivo de apenas uma determinada espécie de vegetal. Tem uma imagem aí também. A policultura é o cultivo de diversas. Na mono, vamos dizer, é uma plantação só de alface. Não planta mais nada, só o alface. E na poli, alface, coentro, cebolinha, cenoura, batata, tá? Poli, cultivo de diversas espécies. O cultivo de subsistência é o cultivo de espécies vegetais para o consumo apenas daqueles que plantam. Aquilo que a tia explicou. A rotação de culturas. Isso aqui eu quero chamar muito a atenção de vocês, tá bom? Ó, consiste, marca lá. Vou marcar aqui, ó. Marca aí. Consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada. Preciso comprar um óculos. Tá difícil de enxergar. Algumas policulturas chegam a ser feitas por meio da rotação de culturas. Cada espécie vegetal retira do solo os nutrientes e minerais de que precisa. Então, se só são cultivadas as mesmas espécies vegetais em determinado solo, isso fará com que este fique empobrecido dos nutrientes que a espécie cultivada retira. Também tem imagem aí para vocês. E na próxima tá falando dos agrotóxicos, né? Agora, embaixo das imagens. O uso de agrotóxico deve ser evitado, pois estes são os produtos químicos que, quando utilizados, podem provocar danos irreparáveis ao solo, às plantas e à água existente no solo. E também pode causar sérios danos à saúde das pessoas. As plantas podem ficar impróprias para o consumo, por estarem envenenadas. Entretanto, o grande desafio atual da agricultura mundial, qual é o grande desafio atual da agricultura mundial? Produzir uma quantidade de alimentos, marca isso. Produzir uma quantidade de alimentos que supra a fome de todos os habitantes do planeta. Como há um constante aumento da população para alimentar todas as pessoas, seria necessário aumentar a produção de alimentos mundialmente falando. Não estou falando de Rio de Janeiro nem de Brasil, estou falando do mundo inteiro, tá? E na próxima página ele diz assim: na agricultura há a necessidade de tomar alguns cuidados para que a planta esteja adequada para o consumo e para que não ocorra esgotamento do solo. E ele diz assim, ou seja, para manter o solo fértil. Para acontecer a preservação do terreno, é preciso que em cada replantio o solo seja tratado. Nos casos de desmatamento de áreas ou exploração de madeira ou outros fins, a lei obriga o replantio. E diz assim: para a manutenção e preservação da natureza é importante o quê? Sublinha. Desenvolver técnicas modernas junto aos agrônomos. Depois pesquisa lá o que é agrônomos. Para as plantações de frutas, verduras e legumes, com uma fiscalização constante. E diz assim: veja alguns cuidados que devem ser tomados na agricultura. Empregar sementes ou mudas de plantas sadias. Se a semente estiver ruim, ó, não vai adiantar nada. Plantar, cuidar, regar, não vai adiantar. Aí diz assim: conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita. Adequar a espécie vegetal ao clima e à região onde será cultivada. Não provocar o desgaste do solo por queimadas. Utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo. Ajustar a quantidade de água do solo necessária ao cultivo, como irrigação ou drenagem. Aproveitar o solo por meio do emprego de técnicas modernas de cultivo. Fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo.
E aí, então, vocês têm aqui, eu li com vocês de uma forma rápida. Agora vocês vão assistir o vídeo, que eu estou colocando como sugestão, tá bom? Não deixa de assistir. Volta pro texto, leiam tudo de novo. Depois, vocês vão fazer as atividades, tá? Que são bastante atividades, muita coisa. 1, 2, 3, 4 páginas, 5 páginas de atividades. Então tem bastante coisa para ser feito hoje aí em geografia. Vamos caprichar. Dá vontade de pedir uma pesquisa, mas eu não vou fazer isso, né? Já tem muita coisa, tá bom? Beijinho, ó. Daqui a pouco eu volto com a correção